Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dólar News, o nosso quadro semanal onde eu trago atualizações, notícias e novidades sobre investimentos da Bolsa Americana e economia do mundo inteiro. Hoje vamos falar das atualizações do Fed, inflação, Brasil, atualizações da Amazon, Microsoft e também da Tupperware pedindo falência. Várias novidades, coisas legais aqui para vocês. Um breve comentário, porque acredito que vocês devem estar percebendo, o meu fundo tem mudado bastante porque eu estou montando um estúdio aqui, né? Então a gente está colocando agora a estante, a gente vai colocar as plantas aqui atrás, então vai mudando ao longo dos vídeos. Enquanto isso eu não posso parar as gravações, então vocês vão ver que está sempre mudando um pouquinho o fundo aí, que eu estou me adaptando com o novo ambiente. E se você quiser acompanhar essa transformação que eu estou fazendo aqui no meu escritório, você pode me seguir lá no meu Instagram, @leofittipaldi, que você vai ter tudo isso aí em primeira mão. Bom, vamos começar com a primeira notícia aqui, a mais importante da semana passada, que foi a mudança da taxa de juros nos Estados Unidos. O Fed diminuiu a taxa de juros em 0,5%. O que a gente via aqui é que o Fed tinha diminuído a última vez as taxas de juros em março de 2020, ou seja, já faziam 4 anos que a gente não tinha uma diminuição de juros. Desde então, a gente teve no começo de 2022 aqui um aumento de juros 11 vezes seguidas, né, até bater 5,5% e ficar durante 5,5% durante um ano, e aí agora baixar para 5%, né? Isso porque a taxa de juros já tem conseguido dar um pouco de efeito em relação à inflação. E falando em inflação, a gente conseguiu ver que ela caiu bastante, né? Chegou a bater 2,5% agora no mês de agosto, nos últimos 12 meses, e é uma das menores inflações desde 2021. Então, por isso que a taxa de juros foi diminuída também. E por conta de todo esse movimento, né, que já mostrou para os investidores que de fato os juros já começaram a cair, já tem projeções aí de começarem a cair também um pouco mais até o final do ano, a Bolsa Americana subiu 1,3% nos últimos 5 dias. No ano já sobe mais de 20% a Bolsa Americana. E até um ponto breve aqui, eles trouxeram novas atualizações sobre as projeções da economia americana, onde eles mostraram que a inflação provavelmente vai terminar o ano menor do que eles estavam projetando, né? A projeção era de 2,6, agora foi para 2,3, e também o taxa de juros, né? Eles diminuíram, eles acreditavam que ia terminar o 2024 com 5,1, colocaram para 4,4. E aí, para complementar toda essa visão do Fed, eles trouxeram um pouco das projeções para esse ano, que mudou um pouquinho. Eles acreditam que a inflação vai ficar um pouco menor do que eles estavam projetando, né? Provavelmente vai fechar em 2,3, eles estavam projetando 2,6, e a taxa de juros também vai fechar o ano um pouco menor do que estava sendo projetado. Era projetado 5,1, vai fechar em 4,4%. Isso quer dizer que durante as duas últimas próximas reuniões, a gente ainda vai ter cortes de 0,25% pelo menos quase garantidos. Mas enquanto nos Estados Unidos a taxa de juros está sendo cortada, aqui no Brasil o Banco Central decidiu aumentar os juros, um movimento totalmente contrário. Bom, basicamente o Copom vinha diminuindo a taxa de juros, né, a Selic aqui no Brasil, que saiu de quase 14%, né, estava 13,75 e bateu agora 10,5%. Pouco tempo depois de ter batido os 10,5%, eles já voltaram a subir para 10,75 a taxa Selic aqui no Brasil, né? Um movimento contrário dos Estados Unidos, que vem agora diminuindo a taxa de juros. A decisão de aumento de taxa de juros no Brasil, ela foi unânime e justificada pelo aumento nos preços ao consumidor, ou seja, a inflação e projeções piores do que o esperado nas contas públicas do país. Esse gráfico aqui ele é bem interessante, que mostra pra gente aqui em azul a inflação do Brasil, que ela começou a cair até março, maio, começou a voltar a subir, julho disparou. E aí eles estavam diminuindo a taxa de juros, viram que a inflação começou a voltar a subir, né, perto dos 4,5%, bem perto da meta máxima que o Banco Central estipulou, né, em relação ao que eles querem de meta até o final do ano de inflação. E aí eles começaram a voltar essa taxa de juros aqui no Brasil para tentar dar uma corrigida nessa inflação, que por conta das secas aqui que a gente está tendo, obviamente o preço do alimento vai ficar mais caro, os gastos maiores das contas públicas que também acabam afetando a inflação, né, os preços em si. Então tudo isso colaborou para que eles voltassem a aumentar a taxa de juros aqui no Brasil, porque a inflação começou a dar sinais de piora. E até mesmo se a gente olhar as expectativas do mercado, né, de acordo com o relatório aqui Focus, que é do Banco Central, ele mostra aqui pra gente que há 4 semanas atrás a projeção da inflação era de 4,2, agora é de 4,3, e a taxa Selic é de 10,5, e a ideia é fechar o ano com 11,25, ou seja, provavelmente a gente vai ter mais aumentos aí da taxa Selic para corrigir essa inflação um pouco maior.
Com esse movimento, o Brasil voltou a ter a segunda maior taxa de juros reais do mundo. E aí que agora a gente vai entrar num ponto muito importante que vai ligar taxa de juros real com o dólar para vocês terem uma atualização em relação se o preço do dólar vai subir ou cair com essas movimentações. Então, só para vocês terem ideia, o dólar agora está em 5,43, né? Uma boa queda. Se a gente olhar no último mês aqui, bateu 5,67. Desde então caiu aí 4%. No ano ainda sobe bastante, né? Um pouco mais de 12%, mas ainda assim é um dólar um pouco mais atrativo perto do que a gente já vinha vendo. Bom, isso tem acontecido principalmente por conta desse fator aqui, que é a taxa de juros real, onde a atratividade da renda fixa no Brasil tem aumentado um pouco agora e tem entrado mais dólar no país, fazendo com que o dólar caia um pouco. Só para vocês terem ideia, né? Eu fiz algumas tabelas aqui, mas para explicar para vocês, eu fiz também um gráfico que aí fica um pouco mais fácil de vocês entenderem. Aqui nesses gráficos verdes, né? Nessas colunas, a gente tem o preço do dólar desde julho de 2023 até setembro de 2024, de onde ele saiu aqui de 4,80, né? Essa coluna aqui, até 5,40, que é o preço de agora. Nessa linha azul, a gente tem os juros reais dos Estados Unidos, ou seja, descontando a inflação dos últimos 12 meses e os juros atual dos Estados Unidos, o quanto que fica positivo isso. Então estava lá numas taxas de juros de 2% desde julho de 2023. Já o Brasil tinha um juros real aí de 8%, 6%, caiu um pouco, né? Porque é relação de novo de taxa de juros. Então se você tem uma taxa de juros maior do que a inflação, obviamente que os juros reais vai ser positivo, que é o caso dos dois países aqui, só que Brasil com uma taxa de juros real de 8% e Estados Unidos de 2%. E aí essa linha preta aqui é basicamente a diferença entre a taxa de juros real do Brasil e dos Estados Unidos. Quanto maior for essa barrinha preta, isso quer dizer que o Brasil tem tido uma taxa de juros maior em relação aos Estados Unidos. E aí quanto maior isso, mais tende a entrar dólar para o Brasil, porque aí você vê uma atratividade na renda fixa brasileira e é o que a gente vê acontecendo, né? A gente teve uma queda da taxa de juros real Brasil e Estados Unidos, né? Então o Brasil ficou menos atrativo, o dólar disparou, né? Vocês veem que quando o preto cai, o dólar sobe, porque a taxa de juros real no Brasil ficou menos atrativa. Quando começou a voltar aqui, ou seja, a atratividade aumentar, o dólar começou a cair, porque entrou mais dólar no país. Então é legal vocês verem isso e essa é a expectativa até o final do ano, né? O dólar ali perto de 5,40, 5,20, já com uma atratividade melhor aqui da renda fixa e Selic. Agora vamos para a novidade da Amazon, que lançou a sua inteligência artificial. A Amazon lançou o projeto Amélia, uma assistente de IA projetada para ajudar os vendedores terceirizados. A Amélia poderá responder perguntas sobre métricas de vendas, volume de negócios, faturamento, trazer dicas de como expandir os negócios e futuramente ajudar a resolver alguns problemas. Inicialmente, a IA será disponibilizada nos Estados Unidos e até o final desse ano, lançada em outros países e outros idiomas. O projeto ainda está em fase beta, mas a Amazon pretende focar bastante em seu desenvolvimento e lançar cada vez mais recursos. O CEO da Amazon disse que a IA generativa é uma grande oportunidade e que é necessário aumentar os gastos e investimentos para aproveitar o seu crescimento. Após a notícia, as ações da Amazon saltaram cerca de 3,4% na última semana. E continuando de Amazon aqui, vamos falar do trabalho deles, que eles tiraram aí basicamente todos os trabalhos de home office. A Amazon está ordenando que todos os funcionários voltem ao escritório 5 dias por semana, encerrando sua política de trabalho híbrido. Até então, a empresa estava permitindo que os funcionários fossem ao escritório apenas 3 dias por semana e trabalhassem de home office nos outros 2 dias. Mas isso vai mudar a partir de janeiro de 2025. O CEO da empresa disse que a decisão foi tomada para ajudar a equipe a estar melhor preparada para inventar, colaborar e estar suficientemente conectada entre si. De acordo com economistas e analistas, a atitude da Amazon pode influenciar várias outras empresas de tecnologia a tomarem decisões parecidas, mas isso não significa que vamos voltar para aquele mundo de trabalho totalmente presencial. Por mais que muitos já tenham voltado para escritórios, muitas empresas e funcionários se acomodaram no home office e não vão voltar para o modelo tradicional. Esse aqui, só para vocês terem uma noção, é a quantidade de trabalhadores que trabalham ainda por home office em comparação ao trabalho presencial. A gente vê aqui que desde a pandemia a gente tinha uma taxa de 60% e ela despencou agora para 27% do total dos trabalhadores. Agora falando sobre a nossa querida Microsoft, que trouxe aí boas notícias. A Microsoft anunciou um aumento de 10,7% em seu próximo dividendo trimestral
trimestral para 0,83 cents por ação. O dividendo será pago no dia 12 de dezembro para os acionistas registrados até o dia 21 de novembro. A gente pode observar que a Microsoft, apesar de pagar poucos dividendos, ela vem crescendo eles todos os anos, né? Desde 2005 pelo menos. E ela paga atualmente $2,50, $3 por ano e tem um dividend yield abaixo de 1% ao ano, que o foco dela é totalmente crescimento. Além dos dividendos, a empresa também aprovou um programa de recompra de ações no valor de $60 bilhões sem data de expiração. A recompra de ações acontece quando a própria empresa compra suas próprias ações no mercado, guardando em tesouraria, né, retirando do mercado, muitas vezes por enxergar que suas ações elas estão baratas. E a partir do momento que a empresa compra essas ações, elas saem de circulação do mercado. Assim como os dividendos, a recompra de ações também é uma forma da empresa gerar valor para os acionistas, já que com menos ações em circulação, a sua participação na empresa se torna maior. Agora vamos falar da queridinha de potes que é a Tupperware, que vai entrar com pedido de falência. A Tupperware, conhecida pelos potinhos coloridos, entrou com pedido de falência na última semana, depois de vários anos enfrentando problemas. A empresa ela vem enfrentando quedas nas vendas durante os últimos anos, principalmente com o crescimento de vários outros produtos similares no mercado, além de prejuízos e alta alavancagem, com uma dívida que chega a $812 milhões, com apenas $120 milhões de caixa. A Tupperware pretende continuar com as operações e realizar um processo durante os próximos 30 dias para tentar encontrar alguém que compre a empresa inteira. E a Tupperware tem ações negociadas na bolsa americana, na NYSE, tá? E aí você vê aqui que desde 2014 ela bateu o seu pico de $93 e despencou aí 99%, né? Só nesse ano as ações caem 75%. E só para curiosidade de vocês, a Tupperware é uma empresa aí sediada em Orlando, na Flórida. Bom, pessoal, me digam aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desse Dollar News. Deixe sua curtida se você gosta desse tipo de quadro. E lembrando da nossa consultoria Dollarame, se você quer montar um portfólio nos Estados Unidos, investir na Bolsa Americana com as melhores recomendações, sem conflito de interesses, você precisa estar junto com a gente, tá? Eu vou deixar o QR Code aqui em cima, o link na descrição, para você preencher um breve formulário e a gente te chamar para marcar uma call gratuita e te explicar um pouquinho mais sobre a consultoria e o que ela pode ajudar com os seus investimentos, tá? Eu tenho certeza que se você quer investir no exterior, essa é a melhor alternativa para você e a mais rápida e fácil e dedicada que você vai ter. A gente se vê no próximo Dollar News. Grande abraço, valeu, até mais!